Bom dia, graça e paz, tudo bem? Nesta manhã eu queria compartilhar com você uma devocional que está no meu coração. Tenho assistido, lido algumas coisas e esse mês de julho, é mais um mês que nós estamos olhando e orando para que a nossa família seja abençoada. E eu queria ler alguns trechos da palavra de Deus, e a começar em Lucas capítulo 6, no verso 35. Olha que versículo desafiador para nós. Diz assim: Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus é bom até para os ingratos e maus. Às vezes a gente, crente, nós cristãos, temos que tomar um cuidado, queridos. A minha preocupação é porque o que nós estamos ensinando os nossos filhos? Nós estamos ensinando nossos filhos a julgar? Nós estamos ensinando os nossos filhos a amar? Ou estamos ensinando os nossos filhos a odiar, a perseguir? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? A igreja, ela é feita de pessoas imperfeitas, não são perfeitas, mas elas são santas. O que são santas? São pessoas separadas para Deus. São pessoas que estão sendo preparadas para se encontrarem e morar eternamente com o nosso Deus e o nosso Pai. Então o verso 35 fala para a gente até amar os nossos inimigos. Então, se Deus manda amar os inimigos, o que dirá das pessoas que estão conosco todos os dias? Família, igreja, né? Amigos. E emprestar. É interessante que as mulheres emprestam Tupperware, né? E aí ou devolve ou não devolve. E os homens emprestam caixa de ferramenta, coisas assim. E aí, quando a gente quer cobrar, quando a gente quer pegar de volta, e aí, sei lá, por algum motivo perdeu a ligação, a comunicação, né? Ou brigou. E como é que vai pegar de volta? Aí é todo um estresse, você está me devendo, você não me devolveu, né? E a Bíblia fala que se a gente amar os inimigos e emprestar sem esperar nada de volta, em troca, será grande o nosso galardão. Porque isso significa dar a outra face, isso significa abrir mão de alguma coisa para abençoar as pessoas. E é interessante que nesse trecho de Lucas 6 agora, Jesus vai estar falando sobre julgamento. Olha o verso 36, ele fala: Sede, pois, misericordiosos como o vosso Pai também é misericordioso. Temos que ser misericordiosos. Mas no verso 37 ele fala assim: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Três coisas, queridos. Julgamento não é para nós. Então, você não quer ser julgado por Deus? Não julgue. Você não quer ser condenado por Deus? Não condene. Você não quer estar preso por Deus? Solte. Então, não julgue, ame, não condene, perdoe e não retenha, não prenda, solte, libere perdão, solte perdão. E aí o vosso Pai Celestial vos abençoará. Aí no verso 38, no finalzinho, fala assim: Porque com a mesma medida que você medir, também você será medido. Agora eu quero só falar aquilo que eu estava no meu coração para falar para você, queridos. O nosso Pai, ele é o justo juiz. Segundo Timóteo 3, fala que ele é o justo juiz. Nós vamos ser julgados pelo Pai. Mas o juiz, no termo hebraico, ele é diferente do grego, ele é diferente do romano e ele é diferente do que é usado aqui no Brasil também, o termo juiz. O romano, o grego e o brasileiro, que segue esse padrão grego, né, é um juiz que está lá com provas, às vezes provas plantadas, mas ele tem provas, às vezes nem tem provas, mas ele julga. E ele tem poder e autoridade para condenar. Poder e autoridade para condenar. Já o juiz hebraico, ele tem uma função patriarcal. Ele é patriarca.
No Antigo Testamento, Samuel era juiz, profeta e juiz. Débora, no livro de Juízes, era uma juíza. Sansão era juiz. Então eles eram pessoas comuns, chefes de família, pessoas dotadas com uma sabedoria e a graça de Deus. E isso se estendeu na cultura judaica. Então ele é um patriarca. Então, como está escrito aqui no verso 37, né? Ou 36, desculpa. Misericordioso, o Pai é misericordioso. O justo juiz é misericordioso. Ele é justo. Não estou dizendo que ele vai passar a mão em quem cometeu pecado, em quem feriu. Se eu não perdoar, ele também não vai me perdoar. É isso que está falando aqui. Se eu julgar, ele vai me julgar. E se eu for misericordioso, ele será misericordioso comigo. Essa é a diferença. Os juízes grego, romano, eu me arrependo do que eu fiz, mas eu vou preso do mesmo jeito. Entendeu a diferença? Ele é pai. E aí eu quero... Inclusive, eu assisti alguns vídeos aqui interessantes de 2 juízes nos Estados Unidos, uma senhora e um juiz já de certa idade. A senhora reconheceu um amigo de infância quando ela estava julgando. Mas mesmo assim aquilo não fez com que ela diminuísse a pena do pobre coitado. Eles jogavam bola juntos, brincavam na infância, estudaram na infância, ela se tornou juiz e ele foi roubar, foi ser ladrão. E uma outra história, já um juiz um pouco mais misericordioso, senhor de idade, mas ele é um juiz que julga causas de trânsito. Né? Então ele tem autoridade ali para cancelar a dívida, para aumentar a dívida. Então ele chama as pessoas, porque lá nos Estados Unidos é assim: se eu passei o sinal vermelho na segunda-feira, na sexta já tem audiência para mim. Eu já tenho que comparecer perante o juiz e pagar, ser preso se eu bati, se eu roubei, enfim. E aí tá lá uma senhora dizendo que ela precisou estacionar lá no certo lugar porque ela não tinha mais dinheiro, tinha que correr comprar comida para os seus filhos. O juiz, ouvindo aquela história, se emocionou, perdoou a dívida e até fez algo inédito ou corriqueiro lá também, assim, do governo ajudar essa mãe naquele mês com as cestas básicas. Num outro caso também, ele chamou um filho de um pai que estava sendo também julgado porque tinha excedido na velocidade, e o filho falou assim: o que você acha? Seu pai é culpado? O juiz perguntou para o filho: o que você acha? Seu pai é culpado ou inocente? E o filho falou: é culpado. Mas o juiz, vendo que era um homem de família, preocupado com a sua família, liberou também a multa. Mas isso é um pouco do exemplo do juiz hebraico, não do juiz grego, não do romano. E também tem uma história muito interessante, ainda da época quando os juízes usavam aquela peruca, né? Então os juízes lá nos Estados Unidos, quando eles iam julgar, eles colocavam a toga, a bega, e colocava a peruca e ia julgar. Então conta uma história de uma pessoa que atropelou, eu não me recordo, passou no sinal vermelho, eu estava bêbado, acho que estava bêbado, eu não me recordo bem. E aí o juiz falou assim: bom, vou estipular aqui uma multa de $5.000 como fiança. Ou você paga essa multa ou você vai preso. Você tem como pagar essa multa? E o rapaz falou: não, eu não tenho como pagar essa multa. Ele falou: então eu vou dar 5 minutos para que alguém pague essa multa para você, para que você não vá preso. E ele bate o martelo. Pum. Aí ele desce da tribuna dele, tira a peruca, vai lá, pega um cheque, assina um cheque de $5.000, paga a fiança, abraça o rapaz e fala assim: vamos embora então, meu filho. A sua dívida já foi paga. Isso demonstra minimamente como que é o amor de Deus. Deus olhou para nós, nos viu pecadores e se apaixonou por nós, amou por nós, nos amou e pagou a nossa dívida. É assim que Jesus Cristo fez. Não julgue, você não será julgado. Ame e o seu amor será grande e transbordante. Assim como Jesus Cristo te amou. Porque muitas vezes a gente acusa as pessoas, mas nós fazemos coisas piores para elas. É que a gente sempre olha para o nosso interior. A gente não vê as outras pessoas. Julgue menos, ame mais, e o vosso Pai, o nosso Pai Celestial, nos abençoará. Em nome de Jesus. Tenha uma excelente tarde.